Sente-se confortavelmente. Coloque as suas mãos em cima das suas pernas. Encontre a melhor posição e apenas respire profundamente, ainda de olhos abertos. Inspire 1, 2, 3 e solte 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3 e solte 1, 2, 3. Continue mantendo esse ritmo, essa cadência respiratória, enquanto seus olhos vão ficando cada vez mais pesados e mais cansados. Vão querendo se fechar. Eu convido você, inclusive, enquanto mantém essa respiração, levantar os seus olhos e escolher um ponto fixo, que pode ser no alto da parede ou mesmo no teto, sem levantar a cabeça. Vai respirando e se vai olhando fixamente. Eu vou contar de 5 até 0 e no 0 você vai fechar os olhos, soltar o seu corpo e começar a relaxar profundamente. 5, 4, 3, 2, 1. Feche os olhos, relaxe o seu corpo. Solte o seu corpo como se ele fosse um saco de batatas agora. Quando eu relaxo, eu costumo imaginar e sentir como se eu estivesse derretendo. Busque sentir essa sensação de peso, de desligamento, e vai deixando que esse relaxamento vai se distribuindo em direção às suas mãos e aos seus pés. Em algum momento, não agora, eu irei iniciar uma contagem regressiva, partindo do número 100, em que eu vou pedir para que você abra os olhos nos números pares, olhando lá para aquele ponto no alto onde você marcou, e feche os olhos nos números ímpares. Quando você estiver ali por perto do número 90, 85, por aí, simplesmente você não vai querer mais abrir os olhos. Não porque você não consegue, mas porque você quer apenas relaxar e se permitir. Então continue ouvindo a minha voz e mantendo o seu corpo relaxado. 100. Abra os olhos, olhe lá para cima. 99. Feche os olhos. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor se sente. 98. 97. Isso mesmo. Olhos fechados. Relaxe mais e mais. 96. Abre os olhos. 95. Feche os olhos. À medida que escuta o som da minha voz, se concentra mais e mais e relaxa mais e mais. 94. Abre os olhos. 93. Feche os olhos e vá mais fundo. A partir de agora, a cada número que eu pedir para você abrir e fechar os olhos, você simplesmente faz isso e relaxa 2 vezes mais o seu corpo. Talvez os números não sigam necessariamente a mesma ordem ou a mesma lógica, mas o que mais importa é você relaxar conscientemente o seu corpo. Ok? 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 83, 91, 79, 44, 33, 27, 14, 15, 17, 9, 5, 3, 2, 1. Relaxe completamente, mantendo seus olhos fechados e aprofundando-se mais e mais. Mantendo seus olhos fechados e aprofundando-se mais e mais. Muito bem. A partir de agora, eu convido você a buscar na sua mente uma referência
de paz e tranquilidade. Lembre-se em que momento da sua vida você sentiu uma paz, uma tranquilidade muito grande. Eu não sei bem onde você está, mas é o que eu fico me perguntando, quais pensamentos já estão passando na sua mente. Talvez passam flashes, talvez imagens, talvez memórias. Escolha uma dessas memórias, aquela que mais te agrada, onde você pode senti-la e entrar nessa cena. Isso, é essa cena, é essa mesma. Mergulhe mentalmente para dentro dela, como se você pudesse entrar com seu corpo nesta memória. Sinta o que você pode sentir, ouça o que pode ouvir, veja o que pode ver. Perceba os detalhes desse ambiente, o que você está fazendo nele e como você está ficando mais e mais relaxado. Essas sensações vão amplificando e se distribuindo por todo o seu corpo, por todas as suas células. Você vai ficando calmo e equilibrado. Note e perceba isso. Muito bem. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Aproveite e desfrute um pouco mais deste local e deste estado. Sinta tudo isso em seu corpo e amplifique essas sensações a cada vez mais. Você está indo muito bem. Agora que você já está sentindo tudo isso, eu convido você a tirar uma foto mental de onde você está, como se você tirasse um print dessa tela, metaforicamente. Isso. Grave esta sensação. Grave esta memória. Isso, ela vai ser útil em algum momento. Grave ela. Contemple a gravura que você acabou de tirar a foto. E toda vez que você se lembrar desta imagem, instantaneamente ficará calmo e tranquilo. Combinado? Toda vez que você visualizar esta tela mental, que você tirou essa foto mental, irá te tranquilizar instantaneamente. Quer você esteja trabalhando, quer você esteja na rua, quer você esteja em qualquer lugar. Mesmo que esteja de olhos abertos, mesmo que esteja de olhos fechados. Essa sugestão perdurará pela sua mente pelos próximos dias, meses, talvez até anos. Muito bem. E agora, de posse de todos esses recursos, traga-o para a sua vida prática. Visualize os seus próximos dias, suas próximas semanas, as suas atividades que você precisa fazer, de posse desse estado de tranquilidade. Veja-se com cores, sinta as sensações e amplifique tudo isso. Veja o que pode ver no futuro próximo, sinta o que pode sentir nesse futuro próximo, ouça o que pode ouvir nesse futuro próximo. Construa mentalmente esta ponte ao futuro, visualizando-se de posse desta nova habilidade de encontrar a calmaria através da escolha desta imagem mental e, claro, desse estado de relaxamento. Sinta tudo isso reverberando pelo seu corpo. E agora, traga essas sensações para o momento presente, onde você está sentado. Trazendo agora para o seu corpo físico tudo isso, acoplando ao seu corpo físico todas essas sensações. Muito bem. A partir de agora, as minhas sugestões entram como flechas em sua mente, programando-a para que você tenha tranquilidade e paz de espírito a partir de agora e nos próximos dias. É incrível o poder da sua mente que te equilibra e te protege. E a cada dia, mais e mais, você consegue e conseguirá se manter num estado de profunda tranquilidade. Conseguirá enfrentar os desafios com resiliência e tranquilidade, sempre encontrando o melhor caminho, a melhor escolha. Você é um ser flexível, calmo e tranquilo. A sua mente fica clara, os seus pensamentos ficam nítidos
e tudo flui e conspira a seu favor quando você está nesse estado de alinhamento. Está feito. Você aceita isso? Se sim, repita comigo. Sim, eu aceito. Isso. Se você aceita, está feito, está realizado. E que assim seja. Em algum momento, farei uma contagem de 1 até 5. Somente no 5, você irá abrir os olhos, se sentindo muito bem, com muita energia e disposição. 1. Ouvindo a minha voz. 2. Mexendo os dedos das mãos e dos pés. 3. Se preparando para abrir os olhos com energia, disposição. 4. E 5. Olhos abertos. Eu vou fazer uma estatística antes da pandemia, porque assim, ainda não foi feita nenhuma pesquisa depois. Em 2019, a gente tinha, de 2019, 2018, 2019, a gente tinha, pela Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 18,7 milhões de pessoas com ansiedade excessiva. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, o que significa ansiedade excessiva? São os transtornos de ansiedade. Porque ansiedade, gente, todo mundo tem e tem que ter. Porque se a gente não tiver ansiedade, a gente não se move na vida, né? É necessário ter ansiedade. Agora, a gente não pode ter excesso, porque ela nos paralisa ou nos adoece. Quando ela nos adoece, a gente tem os transtornos de ansiedade, que são os mais comuns: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, que as pessoas já ouviram falar muito, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa ou por uma situação de sequestro, ou por uma calamidade, ou por uma tragédia. A gente tem o TOC, que também é um transtorno de ansiedade. Então tem um espectro da ansiedade adoecida. Quando alguém chega assim, você é ansioso, não está dizendo nada. Todo mundo tem que ter ansiedade. Só quem não tem ansiedade é psicopata. Não existe depressão sem uma ansiedade prolongada e prévia. Então, a própria transtorno de ansiedade, o próprio adoecimento da ansiedade, leva em média 1 ano e meio, 2, para uma pessoa, por exemplo, abrir um transtorno do pânico, tá? A gente sempre tem que fazer a linha do tempo, que é, por exemplo, eu não quero saber quando a pessoa chega adoecida. Eu quero saber como é que foram os últimos 2, 3 anos daquela pessoa. 2, 3 anos. Exato, no mínimo. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu levei 5 anos para adoecer. Ok, tem gente que estica a marcha, tem gente que suporta mais, mas a média do ser humano para adoecer de excesso de estresse, que antecede o adoecimento, é 1 ano e meio, 2. Passar disso, você sempre vai adoecer. Que pode ser por excesso de ansiedade, como pode ser as doenças autoimunes. Lúpus, colite ulcerativa, síndrome de Crohn, a mesma tiroidite de Hashimoto, que muitas mulheres têm. Nada mais é, gente, do que um estresse prolongado, uma ansiedade prolongada, que fez um nó no teu sistema imunológico. O que é a tiroidite de Hashimoto? Os teus anticorpos passaram a atacar a sua tireoide. E quando você vai ver a história dessas mulheres, tem ali 2, 3 anos anteriores da gente dando muito mais do que precisa e o que deve. Então são sempre aquelas pessoas mais arrimo de família, que querem resolver tudo, que querem ajudar todo mundo, que querem ser a melhor funcionária. Tudo tem um preço. Então eu costumo dizer que se a gente não controla a ansiedade, o excesso da ansiedade, a própria ansiedade pode parar a gente. Geralmente para pelo pânico. Porque quem tem pânico paralisa. Mas se não parar, vamos supor que a pessoa fala, não, mas eu vou continuar. Porque os ansiosos são muito produtivos. São extremamente produtivos. Então o que ele faz? Ele vai. Se ele não para no pânico, ele para na depressão. E a doutora me disse uma frase que ela explica bastante coisa do que nós estamos falando. Ansiedade é excesso de futuro, estresse, excesso de presente e depressão é excesso de passado. Isso mesmo. Primeiro vamos distinguir medo e ansiedade. Ótimo. Por quê? São primas irmãs. É uma moeda, duas faces da mesma moeda. Medo, gente, é quando eu, por exemplo, tô aqui e aí de repente começa um tumulto, aparece uma pessoa aqui armada.
todos nós vamos ter uma reação imediata. O coração vai disparar, os músculos vão tensionar, vai faltar ar, a boca vai ressecar. Isso é uma reação de que você tem que tomar uma atitude. Você não pensa para ter uma reação. O seu cérebro pensa por você. Porque isso é uma coisa que o cérebro tem de forma primitiva e que fez a gente chegar aqui hoje. Por quê? A gente precisava sobreviver. E para sobreviver a gente tem que ter um mecanismo muito bem construído de defesa. Só que tem que esse cérebro às vezes exagera nisso. Ele começa a ver coisas onde não existe. O medo é uma reação absolutamente normal perante algo que eu sei que é ameaçador. A ansiedade é a mesma reação, mas não existe esse perigo palpável. Sou eu que crio. Não, é um medo subjetivo. Por exemplo, quando eu tenho medo do meu chefe, para o cérebro, esse medo é quase assim, ele vai me matar. E é muito difícil um chefe pegar e matar um funcionário. Mas o teu cérebro interpreta aquilo como uma ameaça de vida e morte. Por isso que, quando a gente fala medo, eu sei do que eu tenho medo. Agora, quando eu falo ansiedade, é um medo subjetivo. E a gente tem que entender isso, porque se eu não entendo que eu estou tendo aquela reação e não está acontecendo nada, eu não me toco de começar. O que é esse nada? Mesmo que seja subjetivo, é uma ameaça para mim. Entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, qual é a diferença da ansiedade normal e patológica? A patológica, eu adoeço. O que é adoecer? Eu deixo de fazer coisas que eu fazia. Eu perco o prazer de fazer coisas que eu fazia. Eu passo a ter limitações. Limitações de ir e vir, como é o caso do pânico. Eu passo a ter essas descargas de adrenalina e noradrenalina do nada. Eu estou de férias. Tudo é uma ameaça. Tudo é uma ameaça. É como se o cérebro entrasse num pane, num curto-circuito, e que ele passa a reagir ao mínimo estímulo, como se aquilo fosse um vida ou morte. Então você está sempre em estado de alerta. A evolução, o ambiente, ele continua. E agora, isso que eu vou falar, cara, pode ser que soe bastante pejorativo se vocês não levarem em consideração o contexto do que a gente está falando aqui, tá, pessoal? A gente construiu uma sociedade tão complexa que o nosso cérebro, ele meio que não conseguiu acompanhar. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem luz artificial. Nunca na natureza existiu luz artificial. Um caçador... A luz artificial é 0,2% da história do homem na Terra. Sim. De 300 mil anos para atrás, a luz natural foi recente, pra caceta. Sim. Então o nosso cérebro ele não sabe lidar com luz natural à noite. A luz natural nunca teve à noite. Os caçadores-coletores, todos os outros animais, durante a noite o sol se punha e eles iam para suas cavernas lá, no máximo com uma fogueira, e dormiam. Hoje a gente tem o advento da luz natural, da luz artificial. Inclusive o advento das telas. Qual que é o problema que isso está gerando? Uma inundação de insônia. Porque o nosso cérebro não tem mecanismo para lidar com isso daqui, cara. Nunca antes existiu luz artificial pro animal humano. Então é um estímulo ambiental que o ambiente proporciona que nunca antes o nosso cérebro foi exposto. E a evolução do cérebro, ela demora para conseguir selecionar quem consegue. Talvez daqui a 20 mil anos, talvez daqui a 50 mil anos, a gente consiga Porque hoje já tem umas pessoas, por exemplo, que tem uma variação genética, é muito raro, tá? Então você que está assistindo provavelmente não tem, embora você vá achar que tenha. Existem algumas pessoas que conseguem dormir 6 horas e não tem déficit. Um humano hoje precisa de 7 a 9 horas, um adulto, de sono ininterrupto. Existem alguns felizardos que dormem 6 horas porque eles têm uma alteração genética específica. Talvez essas pessoas com o tempo vão passando tanto esse gene para frente que daqui a 100 mil anos a gente tem um animal humano dormindo 6 horas por noite. Talvez, não sei. Então o nosso cérebro ainda não conseguiu se organizar frente a esses estímulos ambientais. Qual que é a resposta? A seleção natural está atuando, as pessoas estão dormindo mal, eventualmente morre porque o cara dormiu mal pra caceta, de noite foi dirigir um carro, no outro dia se acidentou. O fato dele ter dormido mal levou ele a se acidentar e, portanto, ele não vai passar esse comportamento de dormir mal pra frente de alguma forma. Só que, deixa eu só concluir, senão minha cabeça vai explodir aqui com esses bagulho. Pensa assim, ó.
Então esse um dos circuitos que a gente não tem desenvolvido para lidar com o ambiente que a gente vive hoje é o circuito do sono. Ou seja, o ambiente está engolindo isso. A gente não foi criado para ter luz artificial à noite nos nossos olhos. Ponto. E por isso que as pessoas precisam ter o hábito que querem dormir melhor, precisam estar num ambiente em que construir um ambiente que mimetize, exatamente. Perfeito. Segundo ponto. Os nossos sistemas dopaminérgicos nunca existiu tanto estímulo hiperdopaminérgico como existe no mundo de hoje para os caçadores-coletores. Não existia videogame, não existia drogas, rede social. Nunca, cara, você pega um caçador-coletor na época lá, 100 mil anos atrás, 80 mil anos atrás, e dá um McDonald's para ele, capaz de explodir a cabeça dele. É uma dopamina que ele nunca antes viu tanta caloria num lugar só. Então nem os nossos sistemas de controle de apetite, nem os nossos sistemas de controle de impulso conseguiram acompanhar e vê se vocês estão me entendendo, pessoal que está aí assistindo. Os nossos sistemas de controle de apetite e os nossos sistemas de controle de impulso, eles não foram criados, entre aspas, ou em linguagem mais técnica, eles não foram selecionados no ambiente que tivesse tantos estímulos hiperdopaminérgicos do ponto de vista alimentar ou do ponto de vista comportamental como a gente tem hoje. Qual que é o resultado prático disso? Uma inundação de depressão e uma inundação de obesidade. 100% das situações que geram ansiedade em você, você não viveu ainda. Você usou memórias, né? E nem vai viver. Você usou memórias do passado ou de comportamentos que existiram com pessoas que estão próximas a você e você criou fragmentalmente um cenário na sua frente que vai acontecer aquilo com você, mas você não tem evidência alguma que aquilo vai acontecer com você. Então, a maior parte das circunstâncias que fazem você ficar ansioso ou estressado nem acontecer. O estresse, ele é relativamente subjetivo. Se você interpreta aquela situação como estressante, não é que se você interpreta, se você percebe aquela situação como estressante, ela tem mais efeitos deletérios em você do que se você percebe aquilo como um desafio ou como uma coisa a ser vencida. Então, é meio baseado no que você já entende como enfrentamento daquela experiência que está por vir. É por isso que se você cresceu num ambiente onde, desafios são importantes, vai lá. Tem uma outra questão chamada inoculação ao estresse também, que se você se estressou um pouco na sua infância ou na adolescência, isso meio que protege você contra estressores subsequentes, como se você ficasse vacinado contra o estresse. Sabe esse eixo que libera glicocorticoides, o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, que é o eixo do estresse? Tem um trabalho que saiu na PNAS, uma das melhores revistas científicas do planeta, muito boa revista, só publica lá artigo de excelência. O que eles pegaram? Eles pegaram filhotes de chimpanzé, dividiram em dois grupos. Um grupo eles fizeram uma privação materna controlada, então, sei lá, eles tiravam o bichinho da mãe por um tempo específico e deixavam ele vivendo no meio de outros bichinhos. Seria mais ou menos como um filho que vai para a escola, fica longe dos pais. Chora, não quero ir para a escola, fica longe dos pais, inventa dor de barriga para ficar em casa, inventa dor de cabeça para não ir para a escola, mas vai. Então, cara, o filho que chora para ficar em casa porque quer ficar com a mãe no primeiro dia de aula e você força ele à escola, você está submetendo ele a um estresse. Claro. Tá? E outro grupo eles deixaram com a mãe. Então não se submeteu a esse estresse. Na idade adulta, quando você submete esses dois chimpanzés, quando já adultos, a estresse social, ter que lidar com uma situação, aquele que se estressou lá na infância lida melhor e libera menos cortisol, ou seja, não foi estressante para ele. Fisiologicamente falando, você tem que agredir mais ele, não agredir fisicamente, mas submeter ele a estressores maiores para conseguir liberar a mesma quantidade de cortisol do que o animalzinho que foi mimado demais na infância. Cara, o mimado demais na infância não sabe lidar com nada, velho. Você larga o cara aqui agora e fala assim, você tem que ir até a rodoviária de ônibus. O cara ele não sabe, tipo... Não tem repertório. Como assim? Normalmente não tinha um carro aqui que vinha me buscar, meus pais mandavam o carro. O cara não cria repertório de enfrentamento. Agora a pessoa que meio que sofreu umas porradinhas, mas não pode ser muito. É uma linha tênue de estresse, não pode ser pouco, mas não pode ser muito. Então existe E aí esses estressores, botar na escola, o filho não quer, bota na lutinha, bota na natação, tem que lidar, tem que conversar, tem uma leve competição envolvida.
hipnose, ela funciona com base na imaginação. O nosso cérebro, muita gente compara com um computador, mas não é bem um computador, não. Ele é uma máquina de fazer previsões. Ele imagina o que vai acontecer e, com base no que ele imagina, ele reage. Vou te contar uma história bem rápida, um exemplo bem legal que envolve isso. Imagina 2 cenas. A primeira cena, você está saindo aqui do Flow, 11 horas da noite, meia-noite, chega um cara todo encapuzado, coloca o revólver na sua cabeça. Pô, que imaginação de merda, hein? Perfeito, pois é, mas vai ser importante, é uma imaginação didática, né? Tá bom. Aí coloca lá na sua cabeça e fala, você vai me dar tudo seu dinheiro. Aí você, peraí, calma, que é jeito carioca, né? Apaziguador e tal. É. Calma, não sei o quê. Aí acaba no que... Rio, essa é a realidade, Aí não é acaba... imaginação, não. Já tem experiência. Aí acaba que o cara escuta alguém e não te assalta. E vai embora, beleza? Segunda cena. A mesma coisa. Chega um cara, você tá saindo do Flow. Chega um cara com revólver. Ah, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Aí você, não, peraí. Aí chega uma hora, tira a máscara. Era o Douglas, fazendo a pegadinha. Se você pega as 2 cenas e analisa a alteração fisiológica, é a mesma. Taquicardia, sudorese, você vai começar a respirar e hiperventilar para ter energia, você vai quebrar a glicose para ter energia, para poder reagir ou poder fazer alguma coisa. Nas 2 cenas, a sua fisiologia é exatamente a mesma. Mas eu te pergunto, a sua emoção ao acabar as 2 cenas, após o Douglas mostrar que a pegadinha, é a mesma? Lógico que não. Não é por quê? Porque o seu cérebro gera previsões. O cara, quando vai um assaltante, não consegue te assaltar e vai embora, você vai ficar dias sem dormir. Porra, vai ter que colocar uma Fica câmera. se sentindo um merda. Agora, Essa quando é real, né? pegadinha, a gente até fala com o colega, você me assustou, olha como meu coração tá. A gente identifica a fisiologia de ansiedade, só que a gente não chama ela de ansiedade porque a previsão que o nosso cérebro faz em relação ao que vai acontecer é positiva. E aí que vai vir a treta da ansiedade. Ansiedade nada mais é que uma reação de te dar energia para poder reagir, mas que surge num contexto que você acha que não deveria surgir. Por exemplo, se eu te falo assim, se você, por exemplo, tá lá no Cariani, você vai lá para poder fazer atividade física, se você vai fazer uma atividade física, você vai ter taquicardia, você vai ter hiperventilação, você vai ter todos esses sintomas do mesmo jeito, só que você sabe que não é ansiedade, afinal, o contexto te mostra que é aquela atividade física. Se você recebe uma carta falando que você ganhou na loteria, ou te dando a melhor notícia do mundo, ou, sei lá, o crush mandou mensagem, né? Você também vai ter esse mesmo sentimento, essa mesma sensação fisiológica que é a ansiedade. O problema é que você tá no churrasco, sente essa reação fisiológica, tem uma coisa errada. Por que eu tô sentindo isso aqui agora? Aí as previsões que seu cérebro faz são as piores possíveis. Claro. Eu vou morrer, eu tô ficando sem ar. E aí é quando você sofre de ansiedade. Né? Exatamente. E o pior é o seguinte, a ansiedade, ela pode surgir na gente de 2 vias diferentes. É importante a gente entender as vias que a ansiedade pode surgir. Ela pode surgir pelo pensamento. É, isso que eu ia te perguntar, se ela pode vir primeiro da cabeça. Exatamente. Ou pode surgir diretamente no corpo. E as técnicas não são as mesmas. Por exemplo, vamos supor, eu lembro do colégio, né? Você chegou do sítio domingo à noite, tava passeando com os coleguinhas, aí tava passando Trapalhões. Tá lá de boa. Aí o telefone toca. É o Zequinha. Ô Alberto, você conseguiu fazer a questão 125 do trabalho de matemática? Trabalho de matemática? Aí nesse momento que eu descubro, aí eu tenho ansiedade. O pensamento fez meu cérebro gerar previsões de que algo errado vai ruim, algo ruim vai acontecer. E aí ele dispara na amígdala, na região do cérebro, chamada reação de luta e fuga, que é taquicardia, sudorese, a mesma do assalto. Só que, imagina que você está dirigindo o carro. Essa sensação de luta e fuga aí, ela sempre acontece em situações de ansiedade? Ela sempre acontece, não só em ansiedade. Quando você ganha na loteria, quando você está apaixonado, quando você vai correr na esteira, ela também dispara. A gente chama de ansiedade por conta do contexto merda que ela surge. E aí vamos supor que você está dirigindo o carro. Tá dirigindo. Parece uma criança. Você freia, você freia daquele jeito. Aí você, nossa, ainda bem que deu tudo certo, não bati na criança. Você sente ansiedade no corpo. Essa ansiedade não veio pelo pensamento.
Ela vem numa reação instintiva de defesa do seu corpo. E aí você vai entender que existem técnicas para controlar a ansiedade, que vão vir para o pensamento, para controlar a ansiedade do pensamento, e técnicas que vão vir diretamente no corpo. E é importante a pessoa entender que, se já está no corpo, cara, o pensamento só piora. Se você, por exemplo, já está com ansiedade no corpo, aí o coleguinha fala, fica tranquilo, vai dar certo, vai estar tudo certo. Não, cara, não vai ficar certo. Porque o seu corpo já está com taquicardia, já está hiperventilando e já está na merda. Eu nunca soube qual que é a melhor coisa pra dizer nesse momento, então. Pois é, na verdade, se já tá no corpo, o ideal é promover técnicas que envolvem o próprio corpo. A ansiedade está aumentando muito nos nossos dias. E ela aumenta não só por conta de pandemia, mas por conta de celular, notificação. Então, antes de qualquer técnica, já saiba, deixar o celular com notificação para tudo, mexer com várias coisas ao mesmo tempo, vai fazer você ficar mais ansioso. O nosso cérebro não foi projetado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não foi. E o pior é o seguinte, a ansiedade, em geral, só estuda quem? Quem é formado em psicologia. Mas tem muita gente que vai no dentista e sofre de ansiedade. Tem muita gente que tem dor crônica e a dor crônica piora com a ansiedade. Então a ansiedade acaba sendo uma comorbidade que vai estar junto de vários outros problemas. E eu vou passar duas técnicas. A primeira é a seguinte, é uma técnica que envolve tratar a ansiedade que está no corpo. Ou seja, não é para pensamento. O Douglas recebeu a mensagem, fudeu. O que eu faço agora? Ou seja, você já percebeu que o seu corpo está tendo uma crise. É uma técnica chamada 478. Já ouviu falar da técnica 478? Cara, essa técnica é boa demais. Vamos fazer todo mundo junto agora, rapidinho. É do Gabriel Pensador, essa porra? Não. essa dele é diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer só uma vez. Aí. A técnica geralmente faz 4 ou 5 vezes. Ela ajuda a dormir, porque ela dispara o sistema nervoso parasimpático. Ela dispara na marra, como se fosse um hack mesmo. Dispara fisiologicamente uma sensação de relaxamento no corpo. Então o cara chegou em casa, tá mega ansioso pra dormir, ou teve uma notícia péssima e tá aquilo atingindo o corpo. Essa técnica funciona muito bem. Como que ela funciona? 4, 7, 8. Você vai inspirar o ar por 4 segundos, vai prender por 7 e vai esvaziar os pulmões completamente por 8 segundos. E vai repetir isso 4 vezes. Vamos fazer que só uma vez vocês perceberem que começa a dar uma tontura. Essa tontura tem a ver com o seu corpo fazendo um esforço para poder produzir hormônios relacionados ao relaxamento. Se você fizer essa técnica 5 vezes antes de dormir, cara, você dorme na hora. Eu faço isso pra dormir. É mesmo? Essa é 478? Eu não sabia que era 478, mas É assim, uma técnica me muito falaram boa. porque, tipo, minha namorada chegou pra mim e falou, ó, respira fundo. Vai fazendo isso algumas vezes que você vai se sentir relaxado e vai dormir. Minha namorada é psicóloga. Aí, tipo, ela me ensinou essa porra e, mano, dá Agora, certo pra essa caralho, agora... dá muito certo. E essa, Interessante. como mantém o ar também, ela fica mais poderosa. Vamos fazer todo mundo aqui rapidinho? Aí eu vou dormir, Bruno. E todo mundo fazer só uma vez. O pessoal de casa pode fazer também. Vai colocar depois, né? Vai fazer uma Não, galera vou fazer todo mundo dormir. junto. E o pessoal de casa também. A gente vai inspirar 4, eu vou contar até 4 aqui na mão. Tá. Não sei se a câmera consegue pegar. Claro. Vou contar depois 7, depois 8. Beleza? Nos dedos, que eu vou estar fazendo exercício também. Vamos todo mundo junto? Vou lá. Vamos começar. Ó. Cara, você faz isso 4 vezes. Brother, é bom pra caralho. Você dá uma brisa. Como que drogas e vícios, umas questões interessantes vendo vícios, mas um grande problema envolvendo substâncias psicoativas. O que é uma substância psicoativa? É toda substância que você coloca no seu organismo que altera a sua cognição, o seu humor, o seu temperamento, a vontade de dormir, a agitação, o estimulante. O cogumelo. Cogumelo. É uma cogumelo é substância psilocibina. Tem vários aí, tem DMT, enfim. Tem café. Essa, você fica sentado assim.
E você, cabeça reta, vai virar o olho para cima e pegar a quina da parede com o teto. Tá. E olhar só num ponto. Olha só para um ponto. Pode piscar, mas olha só para um ponto. E olhando só para um ponto, você vai começar a perceber o que tem à sua direita. E olhando só para um ponto, começa a observar o que tem à sua esquerda. Olhando só para esse ponto, começa a observar, sem mexer seus olhos, tudo que tem na sua frente. Comece a observar as coisas que estão aqui na sua frente, no seu lado direito, no seu lado esquerdo. Comece a observar o que está abaixo de você, olhando só para esse ponto. E isso agora, comece a olhar apenas para esse ponto e perceber o que está do seu lado, que você não percebia. Tanto de um lado quanto do outro. E agora comece a perceber tudo o que está na sua frente como se fosse uma foto única. E você vai percebendo cada vez mais detalhes dessa cena. Isso, os olhos vão ficando mais pesados. Isso, mais relaxados. E agora aos pouquinhos você vai voltando. Vai voltando, isso. Cara, se você fizer isso em uns 5 minutinhos, 3... Por que olhar pra cima? É que, na verdade, quando você começa a virar o olho pra cima, isso é uma coisa desde a época, já viu que hipnose envolve muito pêndulo, ficar olhando e tudo mais? Descobriram, isso há muito tempo, que o olhar pra cima, ele dispara o seu nervoso parasimpático. Então, assim como a respiração dispara... E o que é o nervoso parasimpático? Os baixinhos estão fodidos. É o relaxamento. Criança. É o relaxamento. Porque quando você tem reação de luta e fuga, a gente chama de reação simpática. Não é muito simpática, né? Que de nada é simpática. Mas o relaxamento a gente chama de parasimpático, é o oposto. Então uma forma de lidar com a ansiedade é você agir diretamente no corpo com essa reação oposta. É por isso que o relaxamento é tão poderoso, enfim, o relaxamento ajuda um tanto. Só que, por exemplo, é uma coisa bem interessante. Tem muita gente que faz relaxamento muscular, aí tem até relaxamento, tem um relaxamento bem legal, que chama de Jacobson, que envolve contrair a mão, soltar a mão, contrair a outra mão, dispara, enfim. E, em geral, relaxa muito. Só que tem gente que vai sentir ansiedade por estar fechando a mão. Então, devido às previsões do cérebro, né, cada pessoa tem uma previsão diferente. Aí cada pessoa vai reagir às técnicas de uma forma distinta. Agora, em geral, a pessoa tem que descobrir essas técnicas e descobrir qual aquela que cai mais no dia a dia dela. Entendeu? Entendi. E aí tem... Agora, pensamento. Tem técnica que é pro pensamento. Porque a técnica pro pensamento é uma técnica para quando você não tá com ansiedade e vai enfrentar uma cena que envolve ansiedade. Por exemplo, vamos supor que você não tá ansioso ainda, mas sabe que amanhã vai ter uma reunião, que é uma reunião que vai te dar ansiedade demais. Se você faz ensaios mentais dessa reunião indo bem, esse ensaio mental é uma técnica que vai te ajudar a evitar de ter ansiedade quando tiver lá no momento. Só que essas técnicas que envolvem pensamento, elas são muito mais de profilaxia, para evitar ter o problema. Porque depois que o pau tá quebrando, cara, se você... Enfim, você tem que fazer alguma coisa no corpo. Outra técnica bem legal que tem que fazer com cuidado é a atividade física. Qual que é o problema? Atividade física. Calma aí, uma técnica pra diminuir a ansiedade. A ansiedade, que é a atividade física. Quando você tá tendo uma crise de ansiedade, seu corpo tá quebrando glicose para obter energia. Para você poder correr, para você poder bater, para você fazer alguma coisa. Tá, então seu corpo tá quebrando glicose para obter energia. E se você gastasse essa energia? Já viu que às vezes a gente briga com alguém e fala assim, não, eu vou voltar a pé. É uma coisa mais perto de bairro, isso aqui. Não, eu vou voltar a pé, não vou pegar nada não. Porque você quer andar refletindo. Porque você tá querendo quebrar essa energia. Eu sempre tive carro, então... Ah, boss, né? Boss. A gente tem essa tendência, atividade física de baixa intensidade, ela ajuda a controlar a ansiedade. Agora, olha como que é a treta. Vamos supor que o cara tá com ansiedade e fala assim, vou pra academia. Aí ele vai pro supino. Nesse momento, o corpo percebe que vai fazer uma atividade anaeróbica que precisa de muito mais energia do que a ansiedade produziu. Aí o cara tem a crise de pânico. Se a pessoa começa a fazer uma atividade física que é intensa demais, por exemplo, vão andar demais, o corpo pode começar a quebrar mais glicose para obter mais energia para aguentar essa atividade física muito longa.
É porque eu não sei o que é isso, que eu não faço atividade física, né? Tem que Mas fazer, tem não casos de faço. pessoas que às vezes na academia tem crise de pânico, cara. E o problema é esse. Porque se você tá na crise, a atividade anaeróbica pode piorar. Agora, é claro que, vamos supor, se matriculou na academia, tá fazendo jiu-jitsu 3 vezes por semana, ou fazendo supino, academia toda, é claro que a atividade anaeróbica vai diminuir a ansiedade. Eu estou falando é que, na crise, fazer atividade intensa piora a crise. Agora, outra última técnica que é bem interessante, agora cada um tem que ver a técnica que identifica. Tá sentindo a ansiedade no corpo? Você pega um objeto, qualquer, tipo isso aqui, objeto boss, né? Esse objeto é like a boss. Uma chave de um carro, pô, nada demais. É a chave de um carro boss, mas enfim. Aí você vai pegar, porra, você vai simplesmente pegar o objeto e fazer isso aqui, ó. Brincar com ele. Manda de um lado pro outro. Isso costuma, para algumas pessoas, dessensibilizar também a ansiedade no corpo. Porque é uma atividade física de pouca intensidade. E além de ser de pouca intensidade, você consegue... Valeu. Você consegue desviar a sua atenção. Nosso momento histórico coloca a expectativa de algo como única motivação para fazer o homem andar. Como se fosse aquele desenho do burrico com a vareta e a cenoura adiante. Ou seja, sempre tem que estar buscando algo que não está aqui, está mais adiante. Isso faz com que nós tenhamos momentos presentes totalmente ausentes e um foco num futuro que, se não é alcançado, é altamente frustrante. Então, é um elemento que esvazia o momento atual, que é a única coisa que de fato temos, e gera uma expectativa totalmente voltada para o momento futuro. O estímulo através da expectativa, será que é realmente uma boa forma de motivação? Será que isso é capaz de fazer com que as pessoas sejam realmente felizes? Porque as pessoas felizes são de fato produtivas. Produzem aquilo que de melhor elas podem produzir, que é a si mesmos. Constroem homens completos e, através do exemplo, constroem pessoas que se encaminham cada vez mais para a realização e completude. Então, esse é um elemento que eu gostaria que vocês guardassem aí. A expectativa alimentada como um fator de ansiedade grave. Hoje as crianças esperam, às vezes, desde a infância, já estão esperando pelo vestibular, pelo concurso, pelo ingresso num determinado emprego ou numa determinada universidade. Ou seja, a ansiedade está sendo jogada cada vez mais lá para trás. Às vezes é uma concatenação de colégios que eles já têm um sistema que parece um vestibular, ou seja, é uma ansiedade sempre projetada pela conquista de algo que não está aqui agora, estará no momento futuro. E faz esses robozinhos tremendamente estressados. Então, essa história do objetivo intrínseco é um dos elementos que retoma o valor do momento presente. Ainda que não tenha nada depois, mas é bom aprender isso. Ainda que não tenha nada depois, é bom amar as coisas e os seres direito, da maneira que merecem ser amados, da maneira como eu mereço amar. O depois é uma consequência natural do presente. É aquilo que Kant dizia, o ideal está no futuro, mas não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E você alcança o ideal criando momentos ideais. A soma de momentos ideais te leva ao ideal. A soma de momentos vazios não te leva a nenhum grande lugar. Ninguém imagina Leonardo da Vinci ansioso pintando a Mona Lisa. O que será que eu vou ganhar com isso? Que chatura, deixa eu terminar logo. Isso é absurdo. As coisas belas, as coisas que nos tocam, foram feitas com objetivo intrínseco. Você imagina um estudante assim? Um estudante que você abre qualquer livro de qualquer coisa diante dele e ele diz: se isso surgiu na minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Portanto, deixa eu pegar o conteúdo disso e ver o que eu posso aprender com isso para a vida. Ah, mas depois vou passar no vestibular. Não interessa, ainda que não passe, mas eu aprendi alguma coisa que foi útil. Porque se isso veio para a minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Alguém que tem interesse intrínseco, em 2 horas, estuda com mais profundidade e eficácia do que a gente que estuda 10 horas desinteressado. Isso com certeza. Esse dar valor àquilo que fazemos enriquece, desdobra o tempo, faz com que a vida chegue ao máximo das suas possibilidades. E é um poderoso inimigo da ansiedade. Continuando, eu trouxe para vocês um poema, que é um dos que mais gosto. Resisti muito, mas não consegui deixar de trazer, porque não é tão conhecido. É de um escritor grego chamado Constantinos Cavafis e fala sobre Ítaca. Esse poema é perfeito, que mostra a viagem até Ítaca, a brilhante, aquela que era a meta de Odisseu, Ulisses, na Odisseia.
O importante não é chegar a Ítaca propriamente dito, mas a maneira como você faz a viagem. E isso é perfeito. Vejam só como é lindo, como vale a pena pararmos para ilustrar um pouco com uma bela poesia. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem Lestrigões, nem os Cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles, no teu caminho, jamais encontrarás, se altivo for teu pensamento, se sutil for tua emoção, teu corpo e teu espírito tocarem. Nem os Lestrigões, nem os Cíclopes, nem o bravio Poseidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma. Se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez em um porto para correr as lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir. Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes de toda espécie. Quanto houver de aromas deleitosos. Vai a muitas cidades do Egito, peregrinas, para aprender dos doutos. Tens todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar. Mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela, não te porias a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu se achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência. E agora sabes o que significam Ítacas. Eu acho isso muito lindo e acho que talvez, poeticamente falando, o segredo de matar a ansiedade seria descobrir o que significam Ítacas. Nós já temos uma meta humana, mas essa meta se alcança com estações e portos onde ancoramos bem e recolhemos o melhor da viagem. Esse é o brilho de Ítaca. Ela é brilhante, não porque tenha brilho em si, mas porque ela é como um farol que ilumina todo o teu caminho. Uma referência de direção e um farol. Isso é uma meta, não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E se alcança sempre quando você traz o ideal para cada passo, para cada momento. Saborear a vida é também um poderoso antídoto para a ansiedade, talvez o maior de todos. Eu gostaria de distinguir um elemento que é importante, expectativa versus esperança. A expectativa tem muito de fantasia, porque ela nos gera uma angústia tão grande que nós não conseguimos colocar a imaginação, a criatividade para funcionar. Derivamos para um campo de possibilidades fantasioso, esperando recursos espetaculares, esperando algum lance de sorte. Ela não nos dá a lucidez necessária para um bom planejamento, para o uso da criatividade. Entendam que expectativa, estresse, são situações de emoção muito alta. E emoção normalmente é antípoda da razão. Se eu estou muito excitado, muito emocionado, muito possuído por desejos ou paixões, eu não raciocino. E quando eu estou muito lúcido, com a mente muito tranquila, as emoções normalmente estão sóbrias. Então a expectativa altera de tal forma as emoções que ela não nos coloca num estado ideal para conquistar coisas, para conquistar o caminho, para superar obstáculos. Ela nos coloca numa situação de medo, de premência de resultados, de instabilidade constante. Ou seja, ela é um péssimo estado de eficiência. Ela tira de nós a melhor ferramenta que temos para alcançar objetivos, que é a lucidez. Então a esperança não é isso. A esperança não é só espera. A esperança demanda criatividade, vontade. A esperança reúne todas as ferramentas e ataca armada até os dentes, como se diz, usando tudo aquilo que ela tem de melhor. A esperança demanda vontade e criatividade. A expectativa muitas vezes demanda só medo, ansiedade e roer de unhas. Não mobiliza o melhor do homem, portanto minimiza suas possibilidades de atingir um bom resultado. Nós temos, com a expectativa, um presente ausente. E como em qualquer momento da vida a única coisa que temos é o momento presente,
acabamos tendo uma vida ausente, esperando por alguma coisa que talvez não fosse nem tão boa assim. Ítaca é pedregosa, é seca. O melhor que ela te dá é a possibilidade de fazer um caminho rico e chegar a ela com o braço repleto de frutos. Relação com erros e fracasso também é uma coisa complicada dentro da ansiedade, que é o despreparo para lidar com o fracasso. Uma ânsia por um êxito como se isso fosse o qualificador da sua vida. Ou seja, o grande qualificador da viagem de Ulisses é chegar a Ítaca. Nada que ele fez no meio do caminho tem valor. Como nós já falamos, essa ansiedade pelo êxito e esse despreparo para lidar com o fracasso faz com que o homem perca a oportunidade de aprender com todos os elementos que acontecem no meio do caminho. Um belo dia, eu estava lutando com aquela dificuldade de sair de casa dirigindo, porque eu não queria dirigir de jeito nenhum. Eu parei e pensei, eu tenho medo de quê? Porque andando à velocidade que eu ando, acidente só se for atropelamento de tartaruga. É muito difícil que aconteça alguma coisa muito catastrófica. Então, o que é realmente que eu tenho medo? Aí eu descobri que eu tinha medo das pessoas acharem que eu dirigia mal. Tinha medo da opinião das pessoas. Isso foi uma descoberta maravilhosa. Eu simplesmente cheguei no espelho e disse, eu sou uma barbeira. Se qualquer pessoa pensar isso, está pensando a pura expressão da verdade. E nada há superior à verdade. Então, se alguém pensar que eu sou barbeira, está falando a verdade. Já pensaram. O mundo inteiro já pensou. Então, agora, deixa eu começar a fazer as coisas da melhor maneira que eu posso. A mente normalmente nos chantageia com a ameaça da perda. E se pensarem nisso? E se acontecer tal coisa? Já aconteceu. Eu aceito a perda. Eu aceito o fracasso. Agora vamos ver o que dá para fazer da melhor maneira possível. Você percebe que você desarma o esquema da ansiedade. E se, bom, eu vou continuar vivendo. E vou tentar outra e outra e outra e outra vez. Tá bom, então tá, vai. Agora, o não suportarmos essa ideia do fracasso torna a ansiedade insuportável. E realmente boicota qualquer possibilidade de sucesso. Então você vê uma pessoa com um trabalho maravilhoso, muita coisa para dizer, e que se bloqueia numa aula de oratório, não é nem numa apresentação pública, numa aula diante de meia dúzia de colegas. Tamanho o peso da ansiedade, não suportar a ideia do fracasso. O ritmo natural. O ritmo natural do sol, sem ansiedade nenhuma. Surge na hora que tem que surgir, some na hora que tem que sumir. O ritmo natural com que os astros giram em torno dele. O ritmo natural com que as estações se passam. As flores não são ansiosas, elas abrem na hora que tem que abrir. Primavera, no momento certo, desabrocham. Cada coisa no seu lugar, era o conceito de justiça de Platão. Cada coisa no seu tempo, talvez seja o conceito mais eficaz para combater a ansiedade. Saber encontrar e manter o seu ritmo natural. Uma coisa que sempre gosto de falar é a respeito de um conceito filosófico sobre a disciplina. Disciplina é fazer aquilo que é necessário para manter a tua consciência elevada. Um belo dia eu estava indo para o meu trabalho e percebi que quando eu andava numa certa velocidade, eu conseguia ver a paisagem, conseguia prestar atenção no canto dos pássaros, conseguia respirar o ar da manhã. A viagem era super agradável quando eu andava naquela velocidade. Mas se eu andar nessa velocidade, vou chegar atrasado. Saio mais cedo. Mas essa velocidade, para mim, é uma questão de qualidade de vida. Vou fazer o que é necessário para me ajustar às circunstâncias. Preciso de mais tempo? Saio mais cedo. Mas vou fazer aquilo que é necessário para manter a minha consciência elevada. Aceitar o ritmo natural da vida. Não estamos apostando corrida com ninguém, nem conosco mesmo. Temos que garantir um ritmo sem pressa e sem pausa, inexorável em relação ao nosso destino. Nós conhecemos muito bem essa história da correria desenfreada, que o corredor morre diante da linha de chegada. E é aquele que tem um ritmo constante, um bom ritmo, e se mantém nele até o final. Então, achar o nosso ritmo, porque toda a natureza tem ritmo. Você está vivo porque o seu coração tem ritmo. Se ele acelerar demais, você sabe que pode ser fatal. Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, fazer o necessário para manter a consciência elevada, isso é um elemento poderoso também para combater a ansiedade. Se eu vou pelo caminho, observando a manhã, seja uma manhã de inverno ou de primavera, observando os pássaros, começo a reconhecer os seus cantos, observando as pessoas que passam pela manhã, enfim, tudo um conjunto de coisas belas que a gente encontra pelo meio do caminho. Então é muito
muito difícil que eu chegue a algum lugar angustiado. Essas minhas passagens pela manhã rumo ao meu trabalho já me renderam poesias e crônicas aos montes, de detalhes simples, singelos, que me fizeram ver um pouco da magia da vida. Ou seja, quando você presta atenção às mensagens da vida, faz o necessário para que o seu ritmo não seja ferido, começa a combater a ansiedade, começa a estar de corpo e alma no momento presente. Perceba que se você imaginar a vida como um todo, baseando-se em certas tradições orientais antigas, por exemplo, acreditava-se que a vida é uma espiral infinita, não termina nunca. Se chegar a um certo patamar, surge um outro horizonte diante de você. Ela é uma espiral infinita. Então, chegar aonde? Todos os pontos têm igual importância. Ou seja, a criança que aprende a andar ou manejar um lápis é uma conquista tão grandiosa quanto o adulto que conclui seu curso de graduação ou o profissional que atinge um reconhecimento público. São conquistas de igual importância. Qualquer ponto do caminho pode ser maravilhoso, pode ser grandioso, não existe um ponto final. Se nós percebemos isso, a vida como uma espiral infinita, não tem ponto final. Então você está ansioso pelo quê? Por nada, pelo vazio. O único lugar que você vai chegar é aqui mesmo. Chegar aqui com a sua consciência, com a plenitude das suas potências de criatividade, de imaginação, de fraternidade, de generosidade, aqui, nesse momento, aqui é o ponto de chegada. Se não for aqui, não vai ser em lugar nenhum, porque não tem ponto de chegada. Essa percepção também é muito interessante, porque mata o principal fator de ansiedade. Chegar lá, não tem lá, só tem aqui. Sabe quando você está no caminho do trabalho, pensando, será que eu tenho que fazer isso? Será que é melhor fazer aquilo? O que eu faço? Até parece produtivo, porque a gente está pensando em algo importante, não é? Só que se a gente pudesse escrever todos esses pensamentos, daria para perceber que são umas ideias repetitivas, são ideias cheias de preocupações, de medos, que nem sempre têm fundamento. São ilusões, são jogos mentais que a gente joga dentro da nossa cabeça. Nós temos a tendência de preocupar com coisas que podem acontecer no futuro, a gente até tem medo sobre o que não vai acontecer no futuro. Nós passamos horas pensando sobre as coisas que a gente tem que fazer, e daí o que acontece? Nós ficamos ansiosos. E por outro lado, também podemos sonhar, podemos esperar coisas incríveis e viver aqueles filmes mentais, imaginando como tudo vai ser lindo, maravilhoso, fantasioso. Ou nós podemos colocar o nosso foco, a nossa consciência no momento presente. Por quê? Viver o momento presente melhora o nosso desempenho e aumenta a nossa consciência. Quando a gente se concentra no presente, nós não estamos julgando, a gente apenas sente, a gente ouve, a gente vê as coisas do jeito que elas são. Nós não estamos adicionando camadas adicionais de interpretação, de julgamento. Nós não estamos classificando, a gente não está rotulando. Nós estamos aceitando as coisas do jeito que elas são. Viver o presente é perceber as coisas como é que elas são, experimentar a vida como ela é. Mas o que a gente pode fazer? Tem muita gente por aí procurando por técnicas, treinamentos para estar presente. Será que significa isso então que é errado ficar pensando sobre o passado? Que é ruim pensar e planejar o futuro? Será que é perigoso classificar as pessoas? Tudo depende do que a gente quer. Então vamos nos perguntar, quais são as nossas necessidades? Por exemplo, será que eu preciso reexaminar um comportamento passado para aprender algo útil e aí alterar as minhas escolhas atuais? Bom, nesse caso faz sentido ter foco no passado. Ter foco no passado pode ser útil. Se eu preferir dar uma relaxada, parar de me preocupar com relação ao futuro, talvez eu perceba que a minha mente estava me torturando. Nesse caso, pode ser útil eu perguntar se tem alguma ação concreta que eu posso tomar com base nesses pensamentos. Porque se não tem nada que eu possa fazer, será que vale a pena ficar quebrando a minha cabeça? Será que esses pensamentos já não estão começando a causar uma certa ansiedade, dor? Meu corpo está ficando tenso. Se não tiver nenhuma ação específica que eu possa realizar agora, então o foco no futuro parece que não está muito útil. Talvez seria mais saudável dar uma sossegada e seguir adiante, não é? Outro exemplo. Será que eu posso ter mais alegria me conectando com as pessoas agora, vivendo o momento presente, vendo elas, experimentando elas como elas são? Ou será que é necessário eu rotular para tomar uma decisão rápida? Será que a vida não seria mais maravilhosa se eu escolher não julgar essa pessoa? Com o tempo eu percebo que as habilidades mais valiosas da vida requerem prática. E para estar no momento presente é necessário prática. Sem preparo, fica muito fácil se perder, passar horas e horas ou viajando no passado ou no futuro. Quer uma dica?
Usa uma pergunta bem simples que vai te ajudar bastante. Quais são as minhas necessidades? Uma vez que eu sei com clareza quais são as minhas necessidades, daí eu já posso parar de me preocupar, eu posso começar a viver. E aqui vai uma dica extra para praticar, ficar no momento presente. Torne-se mais consciente dos seus pensamentos. Sempre que você perceber que você está pensando muito, tente entender. Que tipo de pensamentos são esses? Preocupação, medo, raiva, ansiedade? Qual que é o propósito desses pensamentos? Qual que é a necessidade por trás deles? Nesse momento, não fique se culpando por ficar pensando muito, tá? Por enquanto, basta entender um pouco mais sobre a natureza desses pensamentos. Isso vai aumentar a consciência. Queridos amigos, vocês têm de saber que a sua mente precisa de homeostase, um mínimo de equilíbrio. Claro que a pessoa mais equilibrada vai ter seus momentos de ansiedade, a pessoa mais autocontrolada vai ter seus golpes de irritabilidade. Não há equilíbrio no psiquismo humano nunca, a não ser quando a pessoa está morta. Até porque a ansiedade ela pode ser muito positiva quando ela motiva, anima, impele, abre o leque da nossa mente para dar respostas inteligentes e também para alavancar o mundo dos sonhos. Mas quando a ansiedade ela é patrocinada por uma hiperaceleração de pensamentos, os sintomas ganham proeminência. E o corpo começa não a vivenciar um oásis, como vocês estão vendo aqui, nesta lagoa e pássaros cantando. Nós vivemos um verdadeiro inferno psíquico, patrocinado por dores de cabeça, dores musculares. Por que cefaleias? É o corpo gritando, por favor, mude o seu estilo de vida. É o cérebro suplicando, mude a sua rotina, porque eu não suporto mais. Então as dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, aperto no peito, são sintomas que estão refletindo uma pessoa que está falida em seu prazer de viver, falida pelo excesso de pensar, falida em seu autocontrole, pelo menos em parte, e que está esgotada fisicamente devido ao excesso de construção de pensamentos. Vocês querem sentar em zen um pouquinho? Vamos lá? A gente senta da metade para frente da cadeira, endireita a coluna vertebral, endireita a cervical. Se quiserem, pode colocar as mãos no que a gente chama mudra cósmico, a direita embaixo, a esquerda em cima. Os polegares tocam bem de levezinho, como se fosse uma folha de seda que não pode cair nem amassar. Então não fica aberto, nem fica apertado. Ele fica pontinha com pontinha, bem de leve. E você abaixa as mãos assim, ó, pá, e os dedos mínimos ficam de encontro ao abdômen. A coluna vertebral alongada, a cervical alongada, os ombros para trás e para baixo, o nariz em linha com o umbigo, as orelhas em linha com os ombros, o queixo paralelo ao chão, como se houvesse um fio de prumo que nos puxasse do cocurudo da cabeça para o céu. Fazemos a ponte entre o céu e a terra. E agora vamos respirar conscientemente. Primeiro, a gente deixa o ar entrar, você não puxa o ar para dentro. A caixa torácica se expande e o ar entra. Vamos soltar bem devagar pela boca, abrindo a glote, fazendo um som. Então vamos lá. Mais uma vez, você que está chegando agora, nós estamos iniciando uma prática de respiração consciente. Alongando a coluna vertebral, a cervical, o diafragma aberto, nós inspiramos pelas narinas sem puxar o ar. Soltamos pela boca bem devagar. E agora a última vez. Inspiramos e soltamos devagar.
Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Ela toca de leve, ó. Não aperta, só toca. Você tem consciência de como estão seus pés, pernas, abdômen, tórax, glúteos, os braços, a cabeça, o pescoço e a língua. Ela não está se movendo para cá e para lá, só a minha que estou falando com vocês. Os olhos ficam entreabertos, não feche os olhos. E observe como é que você está respirando agora. A diferença de temperatura do ar que entra e sai pelas narinas. Qual é mais quente e mais fria? Apenas observe. Existe algum odor, algum cheiro no lugar onde você está agora? Apenas sinta isso. Olfato. Ouvimos todos os sons, próximos, distantes. Sentimos a temperatura da sala. Percebemos se as roupas que nos cobrem são quentes, frias, macias, ásperas. Os olhos percebem a diferença entre luz e sombra. E observamos a nossa mente agora. Há pensamentos ou não pensamentos? O que é o processo mental? Você pensa palavras, imagens, o que você pensa? A música, números, palavrões, palavras bonitas, poesias, memórias, ansiedades, emoções, sentimentos, medos, amor, ternura, fraternidade, solidariedade, está tudo em você. Mantenha a respiração consciente, o ar entra e sai. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecer.